Então vamos lá, gente. Olha só. A gente vai trabalhar dentro desses conteúdos do CFO, dentro desses conteúdos da UEMA, agora nessas 2 semanas aí que a gente vai estar fazendo esse trabalho muito mais virtual, muito mais online do que presencial, alguns conteúdos recorrentes. A UEMA ela tem um padrão nas suas avaliações de geografia. Então vamos lá, são geralmente 5 questões de geografia. Você tem uma de globalização que vem aparecendo com frequência, você tem a questão de geografia física, você tem uma questão de atualidade, você vai ter uma questão de geografia do Maranhão e uma questão de geografia geral. Essa questão de geografia geral, nos últimos anos, o que é que apareceu? Apareceu já, por exemplo, formação dos tipos de chuva. Caiu a chuva convectiva, chuva de convecção, chuva de verão, que está relacionada ao ciclo da água. Mas também apareceu questão sobre movimentos da Terra. E nessa questão sobre os movimentos da Terra, vamos explorar aqui um pouquinho mais sobre ela. Olha só, a questão aqui na tela para você, como no passo de mágica. Olha aí, rapaz, aqui é tudo sincronizado. Que movimento da Terra é esse, galera? É o movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra ela vai executar ao redor do Sol. Quando a Terra gira ao redor do Sol, ela vai descrever uma órbita elíptica ou uma órbita oval. É isso que vai fazer com que aconteçam os periélios e os afélios. Os afélios, esse momento que a Terra está mais afastada do Sol. O periélio, o momento que a Terra está mais próxima do Sol, mais perto do Sol. Isso é consequência dessa translação e dessa órbita elíptica ou órbita oval. Quando você fala da sucessão das estações do ano, isso já vai estar relacionado à inclinação do eixo da Terra durante o movimento de translação. Quando o eixo da Terra se inclina, você vai ter um hemisfério mais iluminado do que o outro. E se você tem um hemisfério mais iluminado do que o outro, isso é posição de solstício ou solstício, como você queira pronunciar. Então, olha só, translação, sucessão das estações do ano. Solstício, hemisférios iluminados de maneira diferente. É quando vai acontecer o verão ou o inverno. Em quais datas? 21 de dezembro e 21 de junho. Já o equinócio é quando o eixo da Terra está perpendicular à linha do Equador. Dessa forma, os dois hemisférios vão ser iluminados da mesma maneira, com a mesma intensidade, acontecendo os equinócios e as estações de primavera e outono. Lembrando, dica importante para você que está acompanhando e que vai passar porque está assistindo aqui a aula do CFO 1. Dica importantíssima, as estações do ano de maneira bem definida só acontecerão nas áreas de zona temperada. A maior parte do Brasil é a zona tropical, então as nossas estações são mal definidas, com 2 períodos bem distintos, um período chuvoso e um período de estiagem. Tá tranquilo? Tá bacana? Vamos analisar aqui as alternativas? Ei, rapaz, apareceu aqui. Tá vendo? Vamos lá. Olha só, preste atenção. Nos solstícios de 21 de junho e 21 de dezembro. Opa, solstício é 21 de junho e 21 de dezembro? Certo. Os hemisférios norte e sul recebem igual luminosidade. Tá certo ou tá errado? Meu coordenador ele fazendo aqui com a mãozinha aqui, cadê? Não, tá certo. Igual luminosidade é equinócio. E equinócio acontece em 21 de março e 23 de setembro. Então a primeira, ó, errada. Olha a segunda, olha a letra B. Em 21 de junho, determina o começo do verão no hemisfério norte. 21 de junho, 21/6, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Bacana. Agora vamos aqui. No solstício de 21 de junho começa o verão no hemisfério norte. Quando os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E aí, tá certo? Vamos lá. 21 de junho, 21/6, é inverno no hemisfério sul, porque está menos iluminado. Vai ser verão, então, no hemisfério norte, mais iluminado. E durante esse período, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Lógico, isso se você estiver dentro de áreas na zona temperada com as estações do ano bem definidas. Tranquilo? Vamos ver aqui o erro na letra C. O equinócio de 23 de setembro, 23/9, inicia o verão. Cara, equinócio não pode ser verão. Ou é primavera ou é outono. No solstício de verão no hemisfério sul, os raios solares incidem perpendicularmente, diretamente
no Trópico de Câncer. Se está iluminando mais o hemisfério sul, vai atingir de maneira mais direta o Trópico de Capricórnio. E a letra E, o equinócio de 21 de março, marca o início da primavera no hemisfério sul e no outono no hemisfério norte. Contrário, 21 de março você vai ter no hemisfério sul esse outono e no hemisfério norte a primavera. Então, portanto, a questão aqui, ela é letra B, tá bom? Lembrando que depois desse material, ele vai estar disponível aí nos grupos aí do WhatsApp, nosso coordenador aqui presente, tá? E a nossa coordenadora, chamada aí já da musa da coordenação nacional, Ludmila, tá? Ela vai estar, olha aí, Ludmila padrão, ela também vai estar enviando para vocês. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Localização do centro de lançamentos de Alcântara. Cara, essa questão ela apareceu no Enem, apareceu no CFO, agora ano passado, ano retrasado, e ela não é a primeira vez que ela vem sendo cobrada nas avaliações da UEMA. Então preste atenção, cara, a UEMA não é porque a questão, não é porque o raciocínio caiu em um determinado ano, que no ano seguinte não pode ser cobrado. A UEMA não tem esse padrão. As questões, os conteúdos, eles podem se repetir. Então, quando você fala do centro de lançamento de Alcântara, primeira coisa, não esquece, o nosso centro de lançamentos aqui na cidade histórica de Alcântara, banhada, protegida pela Baía de São Marcos e pela Baía de Cumã, é um dos principais locais do planeta, um termo que o professor Saulo e o professor Diego Sucesso amam, é uma das posições geoestratégicas mais importantes que você tem no mundo, por causa da proximidade em relação à linha do Equador. Lá no movimento de rotação, quando a Terra gira, olha só, ao redor do seu eixo imaginário, nas regiões equatoriais esse movimento de rotação é mais rápido, 1.666 km por hora, devido à grande circunferência terrestre na região equatorial. Isso acaba fazendo com que os foguetes eles sejam arremessados com uma força maior para fora da Terra. E isso acaba fazendo com que você tenha uma economia de combustível. Quando essa questão caiu agora recente na UEMA, ele perguntou por que dessa posição favorável. Ele bateu na questão da estabilidade geológica. O Brasil e o Maranhão, centro da placa sul-americana. É uma área onde você não vai ter terremotos constantes, você não vai ter maremotos constantes, você não vai ter vulcanismo constante. É uma área de estabilidade geológica. E é lógico que uma área de estabilidade é mais favorável para você fazer os lançamentos de foguete. Imagina você tá lançando, você tem uma plataforma de lançamento de foguetes no Japão, para ficar, ó, tremendo, aqui, ó, tremendo, ó, tremendo toda hora. Não dá. Então você precisa procurar áreas de estabilidade geológica, áreas próximas da linha do Equador para você ter essa economia de combustível e também ter essa margem de segurança. O centro de lançamentos, ele é distante das regiões habitadas. Ok? E você ainda tem uma economia de combustível devido a essa força do movimento de rotação, essa velocidade ser maior nas regiões equatoriais. Olha a questão. A localização do centro de lançamento de Alcântara tem como explicação, principal explicação, a economia de combustível para colocar os foguetes no espaço. Por que eu tenho essa economia de combustível? Devido ao movimento aparente diário do Sol, devido ao desvio dos ventos da circulação atmosférica, maior velocidade de rotação da Terra, próximo da linha do Equador, provocando uma menor, aqui olha só, menor força centrífuga, menor, não turma, maior, porque isso vai colocar o foguete mais rápido, ó, fora da órbita terrestre. Da localização do município em baixa latitude, perfeito. Lembra, baixa latitude, latitude é a distância em relação à linha do Equador. O centro de lançamentos, 2 graus de latitude sul. Próximo da linha do Equador, maior a rotação, foguete colocado em órbita, sendo expulso da atmosfera terrestre, provocando assim uma economia de combustível. Lembrando, turma, nós tivemos aqui há algum tempo, mais ou menos 10, 15 anos, um incidente ou um acidente, sabotagem, não sei, em relação ao centro de lançamentos de Alcântara. Você tinha o veículo lançador de satélites preparado para poder pegar e lançar um satélite aqui do Maranhão. Seria um passo fantástico para o projeto aeroespacial brasileiro e acabou que aconteceu uma explosão. Morreram alguns técnicos e o programa espacial brasileiro ficou parado nos últimos anos devido a esse acidente.
Mas existe uma expectativa, principalmente no atual governo, de que essa retomada do projeto aeroespacial brasileiro seja feito principalmente em parceria com os Estados Unidos. E isso com certeza vai ser algo fantástico, não só para o estado do Maranhão, mas para o Brasil no eixo internacional, tá bom? Por isso é que você tem que prestar atenção em questões falando do centro de lançamentos de Alcântara, certo? Lembra, em momento de coronavírus, sendo o assunto da moda, o assunto a ser debatido, a gente não pode pegar e esquecer que existe uma série de conteúdos ao nosso redor. Um deles, muito discutido no ano passado, é essa aproximação do governo brasileiro, do atual governo brasileiro, com o governo norte-americano, essa parceria aeroespacial Brasil-Estados Unidos, que coloca assim no centro dessas discussões o nosso centro de lançamentos de Alcântara. Então não deixa de dar uma olhada nisso, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão aqui, como no passe de mágica. Opa! Isso. Cara, tudo cronometrado, entendeu? Tudo aqui ensaiado. Vamos lá. Com base na posição do mapa, identifique. Opa, é o mapa de quem? Do Brasil. Esse mapa do Brasil, quando fala aqui posição geográfica, linha do Equador. Linha do Equador, maior parte do Brasil no hemisfério sul, 93%, menor parte do Brasil no hemisfério norte. Todo o território brasileiro localizado no hemisfério oeste. O Brasil, portanto, está em quais quadrantes geográficos? Quadrante oeste-sul e quadrante oeste-norte. E ao sul somos cortados pelo Trópico de Capricórnio. O fato de sermos cortados ao sul pelo Trópico de Capricórnio faz com que no sul do Brasil você tenha as estações melhor definidas dentro de um clima subtropical. Um inverno mais frio e um verão mais quente. E aí, olha só, cara, professor de matemática é engraçado, né? Professor Teilson Salomão, aquele rapaz robusto, né? Você deve ter percebido que ele tá mais fininho, afinal de contas, professor Teilson Salomão e professor Henrique Paiva estão participando de um projeto fitness comandado pelo professor Sena Neto, exatamente. Professor Sena Neto, o mestre da bio, artilheiro aí de vários campeonatos dentro de São Luís, agora lança um projeto fitness, onde você tem aqui, ó, professor Henrique Paiva como modelo e professor Teilson Salomão, que irão, olha aqui, ó, professor Gabigol, cadê? Olha aí, ó, exato. O projeto fitness, porque no final desse ano nós vamos ter, sim, mais uma novidade, o One, professor Modelete One. E quem é que está concorrendo aí firme e forte? Professor Teilson Salomão e professor Henrique Paiva. Bem, professor Teilson foi viajar para Gramado ano passado. Foi viajar para o sul do Brasil. E aí, arrumando a mala, tudo nem se tocou. Disse, vou botar aqui o meu biquíni, vou botar aqui o meu shortzinho. É o biquíni, o estagiário, agora coordenador, ficou espantado, né? Aqui, ó, mãozinha espantada. Ah, entendeu? Botou sunguinha de banho, camiseta, mais detalhe. Ele viajou para o sul do Brasil e viajou no período do meio do ano. Meio do ano no sul do Brasil, o Brasil, na verdade, inverno no meio do ano. E no sul do Brasil, temperaturas mais baixas, zona temperada, clima subtropical, estações do ano mal definidas. Mas agora o professor Teilson já aprendeu direitinho, não vai mais ficar botando uma sunga, né? Um biquíni, como ele mesmo falou, quando for viajar para o sul do Brasil em períodos mais frios. Vamos lá. Joga a questão. Foi. Vamos lá. A maior parte do território brasileiro se encontra na zona temperada. A maior parte não, menor parte. Em nosso território, 7% está no hemisfério oriental. Oriental é hemisfério leste. Todo o Brasil está no hemisfério oeste, ocidental. Pela posição longitudinal, meridiano e Greenwich, podemos afirmar que as horas no Brasil são adiantadas. Hemisfério oeste, iluminado depois, horas atrasadas. Em falando de hora, não esquece, o horário de verão no ano passado não foi aplicado. Esse ano provavelmente não será mais uma vez. Dessa forma, o nosso estado, o Maranhão, vai ficar possuindo ao longo de todo o ano o mesmo fuso horário oficial de Brasília, que é o fuso horário de 45 graus ao oeste de Greenwich, 3 horas atrasados em relação ao Greenwich, horário oficial do Brasil, horário oficial maranhense, horário oficial de Brasília, tá bom? Então não. Horas adiantadas? Não. Horas atrasadas.
A maior parte do território brasileiro está no hemisfério setentrional. Olha o cara que não assiste às aulas do AN, olha o cara que não acompanha as aulas de mestre Diego. Sucesso é você dizendo o quê? Ah, hemisfério setentrional é com S, não é não? Então, S tem sul. Então, sul e setentrional, mesma coisa? Errado. Setentrional é norte. Norte boreal ou setentrional? Sul, austral ou meridional. A maior parte do território brasileiro está no hemisfério setentrional? Errado. A maior parte está no hemisfério sul, austral ou meridional. Tá bom? A porção brasileira na zona temperada vai possuir características subtropicais, pois está muito próxima da zona tropical. Na verdade, na transição entre a zona tropical e a zona temperada. Perfeito, letra E. Pá, pá, pá. Olha a outra questão aparecendo. Foi para um lado, foi para o outro? Apareceu. E aí você tem aqui uma tirinha do Zé Vampirim, fazendo uma referência à questão do horário de verão. Horário de verão que, volta a dizer, não foi adotado ano passado e que provavelmente não será adotado esse ano. Mas quando era adotado, começava no segundo final de semana, no segundo domingo de outubro e se estendia até o segundo domingo de fevereiro. Dessa forma, acabava pegando uma parte da primavera e uma parte do verão aqui no Brasil, que seria justamente o período em que você vai ter os dias maiores do que as noites. Acordou, olhou para o relógio, anoiteceu. Opa, o sol não se pôs ainda e ele botou a culpa no horário de verão. Quando o horário de verão era aplicado, você tinha um relógio adiantado em 1 hora para aproveitar a maior iluminação solar. Isso principalmente nas áreas de zona temperada, faixas subtropicais, onde as estações são melhor definidas. Olha aí a questão. O horário de verão, ele vai se adequar a quê? Olha só, abrange parte da primavera e do verão, quando o sol nasce mais tarde. Não, o sol nasce mais cedo. A implantação do horário de verão corresponde a um período em que a luminosidade natural é menor, dia mais curto, não, dia mais longo. O horário de verão, a gente pode até consertar aqui, né? Se realmente esse ano não se adotar o horário de verão no Brasil, esse vigora pode mudar para vigorava, porque já seriam 2 anos seguidos que o horário de verão não seria aplicado. Mas ele vigora em parte da primavera e do verão, certo? Quando o sol nasce mais cedo e se põe o quê? Mais tarde. Isso no Brasil corresponderia, quando o horário de verão era aplicado, segundo final de semana de outubro até o segundo domingo de fevereiro. Segundo domingo de outubro até o segundo domingo de fevereiro. Tranquilo? Que seria então letra C. Vamos lá? Vamos para a nossa última questão, falando especificamente aqui, ó, do nosso estado. Questão de geografia do Maranhão, questão que cai com certeza dentro da prova da UEMA. Lembrando, no ano passado e no ano retrasado, a UEMA brincou com 2 questões de geografia do Maranhão, abordando aspectos físicos gerais, e ali colocava o Maranhão como exemplo, tá? A UEMA, ela gosta de fazer isso. Então, olha só, no Maranhão não se deve usar horário de verão. Lógico, o Maranhão está próximo da linha do Equador, dentro da zona tropical, em baixa latitude, onde as estações do ano são mal definidas. Verão chuvoso e inverno de estiagem. O fuso horário do Maranhão é o segundo do Brasil. Olha só, ele é o terceiro de Greenwich, 45, mas é o segundo que atinge o território brasileiro. O primeiro que atinge o território brasileiro é o de 30 graus oeste, que atinge as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha. O que atinge o Maranhão, atinge oficialmente o Brasil, Brasília, é o de 45. É o terceiro em relação ao Greenwich e o segundo do Brasil. Certinho. E atrasado em relação ao Greenwich, porque nós estamos para o hemisfério oeste. Qual é a localização do Maranhão que traz como implicação essas consequências respectivamente? Por que o Maranhão não usa o horário de verão? Porque nós estamos na zona o quê? Tropical. Baixa latitude, estações do ano mal definidas. Período chuvoso no verão, período de estiagem no inverno. Por que nós temos o fuso horário atrasado? Porque nós estamos no hemisfério oeste. Tranquilo? Portanto, aqui, turma, letra C, de CFO1. Vamos atrás dessa vaga
pertence a vocês, tá? Beijo grande, daqui a pouco tá chegando aqui ele, o mestre da interpretação de texto, o mestre da gramática, o mestre da redação, ele mesmo, professor Arnaldo. Aqui, Arnaldo, dá só um tchauzinho aqui, ó, só para criar expectativa. Aqui, vem aqui. Ó, só para criar expectativa, ele já tá se preparando aqui para estar detonando com vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau!